Muito bem, meus queridos e queridas, uma boa noite a todos. Vamos cumprimentar os desencarnados, né, Zé? Agora nós queremos cumprimentar os encarnados. Meus queridos amigos encarnados, boa noite, pessoal. Tem encarnado aqui também, maravilha. Cumprimentar também meus queridos amigos internautas que agora estão podendo nos assistir, né, ou agora, ou talvez daqui a algum tempo, talvez daqui a alguns anos, hoje, 28 de outubro de 2025. Você que está assistindo nós agora neste momento, pode ter certeza que se está assistindo hoje é porque hoje é o seu dia, não é? Quero agradecer a presença do meu querido grande amigo, meu irmão de coração, Zé Amaral, que está aqui sempre. Sejam todos muito bem-vindos, meus queridos. Eu queria contar uma coisa para vocês aqui, tem muita gente aqui que não sabe, mas esse estudo nosso aqui de perguntas e respostas, esse ano está completando 13 anos de existência, sabia? Começou há 13 anos atrás, sabe com quem? Com ele é o culpado desse estudo aqui. Né? Na verdade, olha só, no dia 10 de junho de 2012 eu inaugurei essa casa. Foi construída com muito amor e com muito carinho. E a primeira palestra que foi proferida nesta casa foi o Zé Amaral. O Zé Amaral fez a primeira palestra nessa casa. Passados uns dias, o Zé Amaral chega para mim e fala assim: Sérgio Bebiano, a gente podia fazer um estudo diferente lá, fazer o pinga-fogo, igualzinho era o Chico Xavier fazia lá, né? Lá em Uberaba, o que você acha? Olha só, Zé, fazer um pinga-fogo, mas a gente assim é tão difícil, porque a gente são tão poucos voluntários, a casa estava começando naquele momento, muita gente chegando e nós poucos trabalhadores. Mas quem que vai fazer? Nós dois, então vamos. Aí começamos, eu e ele, era só nós dois. Fazia o estudo de pinga-fogo. Aí colocamos lá no cartaz: pinga-fogo com Zé Amaral e Sérgio Bebiano, né, e tal. Aí foi um sucesso. Aí deu assim está hoje. O pessoal fazia as perguntas e tal. Só que a casa começou a receber muita gente. E pessoas que nunca tinham adentrado a uma casa espírita antes, né? E chegaram pela primeira vez entrando no centro espírita. E eu estava ali no corredor, exatamente no dia do nosso pinga-fogo, e uma senhora, né, acompanhada lá com a filha, mais uma outra amiga dela lá, chegou e disse: ô moço, eu queria fazer uma pergunta para vocês, porque é a primeira vez que nós estamos entrando nesse lugar aqui. Ela olhava assim, sabe, meio assustada, né? E eles falaram para a gente vir aqui, que a gente está passando por uma série de problemas, mas esse negócio aqui do pinga-fogo, como é que funciona? A gente tem que beber, porque a gente não bebe não, sabe? A gente tem que beber, e o fogo? A gente joga a pinga e põe fogo? Eu falei: não, minha senhora, não é isso não, pinga-fogo é uma terminologia lá de 1970, e não sei o que, da TV Tupi lá, né? É uma pergunta e resposta. Aí eu falei: arranca os nomes, troca. Perguntas e respostas, né? Mas são coisas, né, Zé, que fica na história. Então está complementando 13 anos hoje aí, né, Zé? Que ela associou pinga e fogo. Pinga e fogo. Tudo a ver. Tá certo. Mas é um prazer, meus queridos, e a gente fica muito feliz que esse estudo completa 13 anos ininterruptos, que nós estamos sempre aqui, né, agora com uma equipe bem maior de facilitadores. Como foi colocado, vocês podem fazer a pergunta que vocês quiserem, o tema é livre, só levantar as mãos, nossos facilitadores estão nas laterais aí, e nós tentaremos responder a todas as perguntas que nos fizerem aqui. Já temos várias aqui que foram feitas no decorrer da semana, e a primeira eu já vou responder aqui. Tem duas perguntas aqui, são praticamente idênticas, e a pessoa fala assim: meu marido está bebendo demais, ele fica bêbado, fica conversando com alguém, coisas estranhas. Já me falaram que os espíritos podem beber e induzir a pessoa à bebida. O que fazer? E a outra parecida fala assim: os espíritos podem influenciar as pessoas a beber? Meu marido bebe direto e não para, e parece se transformar em outra pessoa. Bom, meus queridos, eu vou dizer para vocês, eu vou responder essa pergunta com uma questão que está lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec fez, na questão de número 459, quando Kardec pergunta para os espíritos assim: os espíritos podem influenciar as nossas vidas? E os espíritos superiores respondem assim: muito mais do que imagineis. De ordinário são eles que vos dirigem. Olha só, ou seja, nós estamos constantemente rodeados de espíritos, meus queridos, de todas as naturezas, em todos os lugares, de todas as formas. Então, podem influenciar, sim. E por que estão conosco? Por afinidade. Nós temos que entender, primeiro, mas muitas pessoas falam: mas o que é o espírito? O espírito
somos nós mesmos, não muda nada. O dia que eu, Sérgio Bebiano, morrer, serei o mesmo Sérgio, com os mesmos defeitos, com as mesmas qualidades, com essa mesma aparência dessa última reencarnação, não vou ficar nem mais burro, nem mais inteligente, né? Vou lembrar dos meus entes queridos, dos meus amigos, dos meus desafetos, e eu serei então atraído para lugares de acordo com a minha afinidade. Se for que a pessoa boa, de bom senso, ou pelo menos me esforçando para seguir os princípios e os ensinamentos de Jesus, independente da religião que você professe, vai ter em bons lugares no plano espiritual. O inverso disso também é verdadeiro. Se você for uma pessoa muito má, se você prejudicou pessoas, você vai estar em lugares complicados, ou vagando por aí, entre os encarnados que se felizam com o mesmo gosto. Por exemplo, já dentro da pergunta, se a pessoa que gostava de beber enquanto encarnada, gostava de fumar, gostava de usar drogas, quando desencarna, continua com as mesmas vontades. E aí, como o espírito não tem mais um corpo físico, ele não consegue pegar um copo para beber. Então, o que ele faz? Ele se aproxima de quem bebe, ele se aproxima de quem fuma, ele se aproxima de quem usa drogas e vai induzir aquela pessoa que já tem uma queda a beber. E ele vai beber junto. Não o líquido, mas as emanações alcoólicas, se satisfazendo daquele suposto prazer. Então, sim, pode sim influenciar. E aí a pessoa começa a beber, e aí os espíritos vão chegando, e ali quando eu falo espírito, não é um só não, às vezes um monte. Eu falo, por isso que às vezes você está no barzinho, a pessoa assim, põe um para mim, põe mais um, põe, o cara não para. É um atrás do outro, porque tem um monte ali, ó, sugando aquelas energias, satisfazendo aquele suposto prazer. Essa é a verdade, meus queridos, né? E tem espírito dessa natureza, meus queridos, que às vezes não sabe nem que morreu. O espírito está num processo de perturbação tão grande que ele não sabe nem que está desencarnado. Eu falo isso para vocês com muita propriedade, porque nós conversamos com esses espíritos nas nossas reuniões mediúnicas. Eu converso com eles igualzinho eu estou conversando com você aqui, ó, de uma forma muito tranquila, muito natural. E às vezes a pessoa chega aqui nessa casa em busca de auxílio para si ou para um ente querido que está nos vícios, por exemplo, e quando a gente vai conversar com essas entidades lá, eu falo com ele assim, ô meu irmão, você está acompanhando lá o nosso irmão lá, ó, você está prejudicando ele. Eu falo assim, que é isso? Você ficou doido prejudicando ele? Ele é meu amigo, ele é meu companheiro, eu gosto dele. Aí eu já vi que ele está perturbado. Eu falei assim, mas você não está notando assim algo estranho, não? Que assim, você conversa com as pessoas, ninguém te responde, até parece que eles não estão te vendo. Sabe, mas ninguém gosta de conversar comigo, né? Eu estou na sujeira danada, tudo sujo, estou fedendo, mas ele não importa não, ele é meu amigo. Às vezes ele está triste, eu estou triste, eu chego perto dele e falo assim, vamos beber uma? Aí ele bebe, aí eu bebo, mas fica alegre. Companheiro de igual. Não é quando eu falo assim, Zé, vamos tomar um bolo da boteca ali? E tem outros que já sabem que desencarnaram, mas que querem continuar nos vícios, tá certo? Então, o que fazer? Oração, meus queridos. E procurar ajuda, procurar apoio. O vício, né? Aí tem um livro que eu quero sugerir para vocês, tem na nossa biblioteca, vocês podem pegar emprestado, ou na livraria, caso queiram adquirir, chama-se Sexo e Destino. Um livro maravilhoso. O André Luiz vem editar esse livro para o nosso querido saudoso Chico Xavier. O interessante desse livro é que o André Luiz ele ia numa cidade, editava um capítulo para o Chico Xavier, depois ele ia em outra cidade, editava outro capítulo para o Valdo Vieira, que é outro médium. Editava um capítulo para um, capítulo para outro, capítulo para um, capítulo para outro. Ficou o quê? Treino no meio do caminho. Ficou 2 médios com 2 pedaços de livro, que não tinha sentido. Teve que juntar os 2 médiums, os 2 pedaços de livro para dar um livro. Nesse livro, o André Luiz nos ensina a que ponto que chega a influência espiritual na vida de uma pessoa, a ponto de acabar com a vida de uma pessoa. E uma outra palestra que eu também queria sugerir para vocês, chama-se Suicídio e Suas Consequências. Uma palestra da minha autoria, está aí no YouTube, no nosso site, que eu falo também sobre a questão dos vícios, porque o suicídio não é só quando a pessoa tira a sua vida voluntariamente, tem um suicídio inconsciente. Então, busque ajuda. Quem está na questão dos vícios, porque o sofrimento depois é muito maior do que vocês possam imaginar. Tá certo? Né, Zé? Boa noite, gente. Boa noite. Chegou uma perguntinha aqui boa. Meu filho desencarnou tem 3 meses, com 19 anos. Fiz uma mesa radiônica e lá tive informação que ele já acordou, porém não está aceitando. Isso está me preocupando. Fico triste por ele. É isso mesmo. A única coisa que a gente pode fazer é ter compaixão e solidariedade. E como é que a gente expressa isso? Através da prece, através da ajuda que a gente pode enviar fluídica, pedindo ao amigo espiritual dele que o tutorou nessa encarnação, que o ampare, que não o deixe desamparado.
É o mínimo que a gente pode fazer. E a gente tem que empreender em nós uma compreensão que os nossos filhos não são nossos filhos, são filhos de Deus, são nossos irmãos. Temporariamente estavam como nossos filhos, mas são espíritos em processo evolutivo. E isso às vezes é difícil de a gente imaginar, principalmente para nós que somos pais, tentar entender um filho como um filho de Deus que está na trajetória evolutiva, cumprindo a sua história, né, de vida. O que a gente pode fazer é o que a gente pode fazer por qualquer espírito que estiver, né, necessitando de ajuda. É prece, é vibração positiva, é enviar carinho, tranquilidade, não se... esse entristecimento, às vezes, ao invés de ajudar, atrapalha. Por quê? Porque viver o luto é uma coisa, ficar triste por outra pessoa por causa do desencarne, tanto a própria pessoa não consegue, né, fazer a trajetória do luto naturalmente, quanto também pode enviar essas energias de desequilíbrio para quem passou para o lado de lá. Então, mantenha a calma, viva o seu luto, viva a sua tristeza, mas agradecendo a Deus pela presença que o filho teve na sua história de vida, e abençoe-o sempre que você pensar nele, abençoe a você mesmo, peça tranquilidade e que a vida vai ajeitando-se por si só. É a natureza humana, essa é a criação divina. Somos filhos de Deus e nunca estamos desamparados. Por isso que, naturalmente, a necessidade de ajudar brota em nós. Por quê? Porque a gente ama. Amor é exatamente isso, é se preocupar com o outro, mas é uma preocupação lúcida. Quando a gente está na doutrina espírita, a gente percebe que é uma preocupação lúcida, uma preocupação de: meu filho, fique tranquilo, aceite a ajuda daqueles que estão do seu lado, que estão dispostos a te ajudar, e que, ore, peça a Deus, faça todo o possível para cumprir a sua história, ficar lúcido o mais rápido possível, tomar consciência de si e seguir a sua história de vida. Quem sabe aparece um novo projeto para a sua existência, novas existências virão tranquilamente. Deus te abençoe e fique em paz. É essa a ideia que a gente tem que colocar na nossa cabeça. Porque quando a gente desencarnar, a gente vai chegar no mundo espiritual, a gente vai saber de filhos e filhas em todas as épocas da humanidade. E a gente simplesmente vai entendê-los como espíritos que passaram e vivenciaram, que estiveram na nossa vida, deram contribuições, nos ajudaram a crescer, e a gente às vezes ajudou a eles a crescerem também, mas que somos espíritos todos filhos de Deus. Essa repetição tem que ficar na nossa cabeça. E lembrando de Khalil Gibran, nossos filhos não são nossos filhos, ou vossos filhos não são vossos filhos, são filhos da ânsia de viver, e assim por diante. Esse assunto, inclusive, daqui a pouquinho, eu estaria ministrando aqui a palestra exatamente sobre esse tema, né? A questão do velório, da hora do adeus, do desencarne. Então, daqui a pouquinho, para você que fez a pergunta, nós estaremos também falando mais sobre esse assunto. Outra pergunta interessante que nos chega aqui, a pessoa fala assim: meu filho de 4 anos fala que o avô dele vem sempre brincar com ele, sorrindo e todo iluminado. É possível ele ver o meu pai assim? Ele nem conheceu ele, morreu antes do meu filho nascer. Olha, deixa eu dizer para vocês, meus queridos, para a pessoa que fez essa pergunta e para todos vocês, é muito mais comum acontecer isso do que vocês imaginam. Na verdade, o que acontece? A criança, principalmente a criança até os 7 anos, ainda está num processo ali do perispírito se ajustando ainda no processo reencarnatório, ou seja, ela ainda está com um pezinho no plano espiritual, então ela consegue perceber muito ainda o que acontece no plano espiritual. É onde as crianças às vezes vê os amiguinhos dela, onde os psicólogos falam assim: não, mas é criação mental, é os amiguinhos invisíveis. Não, são espíritos que estão ali
e que vem ali, né? Seja para brincar, ou seja também para azucrinar. Então, tem de todas as situações. No caso aqui, é muito comum, sim, né? O pai dela, no caso o avô da criança, vem ali, porque tem uma afinidade muito grande com a família, tem uma afinidade muito grande com o neto, né? E de reencarnações passadas. E vem ali para ver como é que está o neto, porque ele já tem essa condição ali de estar visitando o neto. Então, é muito comum, sim, a criança ver. Depois dos 7 anos, a tendência é essa mediunidade, essa evidência, ir diminuindo. Tá certo? Se ela vier realmente com essa mediunidade aflorada aí, ela vai aflorar depois, mais tarde, se ela vier com essa predisposição mediúnica para trabalhar com mediunidade, enfim. Mas, normalmente, aí a criança até os 7 anos, ela tem uma condição muito de perceber essas questões no plano espiritual. Então, para você, minha querida, agradeça, que bom que o seu pai está todo iluminado, está sorrindo, está ajudando e a criança está feliz. Significa que ele está muito bem no plano espiritual, tá certo? Agradeça, mas isso é muito comum e não se preocupe com isso, tá certo? Boa noite. Se um ente querido desencarna há uns 20 anos ou mais, antes de mim, como poderei ter a possibilidade de encontrá-la? E se ela vier a reencarnar nesse período? Oh, que ótimo! É uma diferença. E outra coisinha aqui embaixo que eu adorei, que os espíritos podem mudar sua aparência por vontade própria. Quando a pessoa desencarna e vai para o mundo espiritual, é a mesma coisa. Você já viu esses programas que fala, a pessoa acha um filho ou uma filha, depois de 40 anos, né? Às vezes não dá para reconhecer de imediato, mas sente uma vibração diferente. No mundo espiritual é a mesma coisa. Se alguém desencarnou há muito tempo atrás, há uns mais de 20 anos, se a pessoa desencarnou na idade mais avançada, obviamente, na hora que chega no mundo espiritual, dependendo da sua evolução, ela vai preferir se apresentar com uma idade mais condizente com a sua aparência e saúde física, dependendo do que ele tem capacidade de fazer, dependendo da sua lucidez, ele vai se apresentar como uma pessoa mais jovem. E, obviamente, a gente vai chegar lá e é preciso de, às vezes, esse aqui é seu filho, foi seu filho, na encarnação tal. Meu Deus, são apenas mais um espírito que passou pela nossa vida. Todos os afetos que a gente adquiriu estarão presentes. Não se perde, afeto não se perde, laços familiares não se perdem. Agora, esse negócio de achar e de procurar é uma maneira da gente interpretar ainda enquanto a gente está no campo físico, porque a gente às vezes valora a consanguinidade porque a gente ainda não consegue abstrair, transcender o físico para viver uma vida espiritual. Quando a gente vive a vida espiritual, a gente tem outras prioridades, a gente tem outras maneiras de interpretar o mundo, que às vezes não é essa de ficar apegado a determinadas pessoas, mas sim estar afetivamente bem com as pessoas, mas os nossos projetos, tanto nosso quanto das pessoas que viveram com a gente, tem as suas prioridades, cada um tem as suas prioridades. E se ele reencarna, melhor ainda, se a pessoa reencarna, se entra num outro projeto, ou, aqui diz que 20 anos, eu acho meio improvável, porque as últimas informações é que a fila para reencarnar do lado de lá é muito grande e o povo de cá não está querendo filhos. O planeta Terra não quer filhos, a não ser determinadas culturas que preservam ainda filhos como sendo uma bênção. E eles não negam de jeito nenhum a paternidade e a maternidade. Mas em determinados locais do planeta Terra, falar de filhos, eu me lembro que inclusive até filmes retratam isso de forma clara. Até na década de 90, quando você via um filme, daqueles filmes românticos, a pessoa chegava para o outro e falava, estou grávida. Nossa, era uma alegria, dançava, fazia festa e comunicava com todo mundo ficava alegre. Hoje,
da década de 90 para cá, quando a pessoa chega e fala, estou grávida, a pessoa, cara de drama, cara de meu Deus do céu, e agora o que é que vai ser de nós? E aí já começa a discussão clássica nos últimos tempos, se vai ficar, se não vai ficar, se vai tirar, se não vai tirar. Os filmes estão todos nessa lógica. Aí a pessoa começa a entender o seguinte: a fila do lado de lá está tão grande para vir para cá, que 20 anos é muito pouco para a pessoa chegar no mundo espiritual e assumir uma nova encarnação. Eu acho que a média deve estar em torno de 150, 100 a 150 anos para voltar para cá. Então é preciso aproveitar a oportunidade enquanto a gente está aqui, porque depois, menino do céu, vai ser uma peleja para você ajuntar as pessoas que você precisa de trabalhar certas coisas para voltar aqui para consertar as coisas que precisam ser consertadas. Então aproveita agora. Jesus, é claro, reconcilia-te com teu inimigo e com teu amigo enquanto você está junto, porque depois é difícil demais de casar projetos existenciais que deem certo para todo mundo, resolver os problemas. E aí eu acho bom, porque a pessoa pode modificar, a última pergunta, a pessoa pode modificar? Pode, dependendo da sua evolução, você pode escolher no mundo espiritual a aparência que você mais percebe uma certa conexão com essa aparência. Por exemplo, eu sempre gosto de falar, o Emmanuel, que é o espírito que se comunicava através de Chico Xavier, ele sempre preferia a imagem e a aparência do senador romano, Públio Lentulus, ou Publius Lentulus. Toda vez que ele aparecia, ele aparecia para quem estivesse vendo a vidência como um senador romano, vestindo a toga, a túnica do senador romano e a aparência. Esse desenho que eles têm, que aparece o Emmanuel, é mais ou menos isso, mas é a preferência dele. Outros espíritos apresentam-se como escravos, velhos africanos, é daí que vem o preto velho. Preto velho significa exatamente essa aparência. E aí eu, particularmente, numa determinada reunião, ouvindo o preto velho, eu, na minha panaquice, vamos dizer assim, um nome bem suave, perguntei, por que o senhor fala desse jeito? Ele falou assim, ele deu uma risadinha e falou assim, não preocupa com como o velho fala, não, preocupa com o que o velho está falando. Nunca mais eu perguntei nada. E aí ele, por caridade, virou para mim e falou assim, não, eu me apresento dessa forma porque foi na minha encarnação como escravizado no Brasil é que eu aprendi a ter humildade. E aí então eu prezo essa aparência para que nunca me esqueça de que eu preciso aprender a humildade sempre. São sábios. Aqui é muito gostoso quando a gente conversa com os nossos queridos amigos no plano maior aqui, os pretos velhos, pretas velhas que vêm aqui para nos orientar, e nos auxiliar. Bom, tem mais uma pergunta aqui interessante. A pessoa fala assim: vejo vultos, escuto vozes. Quando bebo, passo mal. Passo mal em alguns lugares que vou. Falaram que sou médium. Como é que eu faço para tirar isso de mim? Ai, Senhor. Não tem jeito, querida, ou querido, Olha só. Mediunidade é um dom. A pessoa, você que tem uma sensibilidade aflorada, seja que está vendo vultos, tem sensação, incorpora espíritos, psicografia, tem evidência, enfim. Todos nós somos médios, uns em maior grau, outros em menores, cada um tem um tipo de sensibilidade, mas aquela pessoa que já tem uma sensibilidade maior, como essa aqui, está escutando vozes, está vendo vultos e tudo mais, então você é médium. Nós chamamos de médium ostensiva dessa forma aqui. Então, o que fazer? Como é que eu faço para tirar isso de mim? Porque eu vou nos lugares, passo mal, deixa eu te falar, você nasceu médium, você vai viver como médium, e você vai morrer médium. Não existe tirar a mediunidade. Mediunidade nasceu, você veio com essa predisposição. Você pediu para vir dessa forma.
Aí outro dia, conversando com uma médica assim, você está ficando doido? Eu não pedi para vir médium, não. Assim, de fato, você não pediu. Você implorou. Essa é a verdade. A gente vem com essa predisposição, e a gente pede muitas vezes, sim, numa reencarnação, num processo reencarnatório, então uma programação. E a gente pede para vir por quê? Porque se você é médium, você tem que estudar, você tem que aprender, você tem que saber lidar com a sua mediunidade. Porque mediunidade, meus queridos, não é doença. Mediunidade é um dom. E mediunidade é uma grandiosíssima oportunidade que a pessoa tem de se melhorar, de aproveitar essa reencarnação, de aprender, como o Zé falou, não desperdice essa oportunidade. Então, a mediunidade é um elástico que te coloca você na linha. Muitas pessoas que começam na casa espírita, meio que, entre aspas, por obrigação, nossa, se eu não for lá, nossa, um sofrimento, eu não aguento mais, né? Aí que dá passividade na rua, né, passa mal, aquele negócio, tudo aí não tem jeito. Quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. E aí acaba indo para a casa espírita. E aí começa a entender, começa a estudar, não só sobre mediunidade, mas principalmente sobre tudo, sobre a doutrina espírita em geral. E vê que, na verdade, é uma grande oportunidade que Deus está ali ofertando nessa reencarnação. E a pessoa começa a trabalhar aquilo, e ela começa a se melhorar. Então, a mediunidade é um dom, é uma grande oportunidade que a pessoa tem. Então, tem que estudar sim. Porque mediunidade sem controle, que nós chamamos de médiuns deseducados, é um caminhão descendo ladeira abaixo sem freio. Não vai dar nada que presta, tá certo? Então, mediunidade, você tem que aprender o que é mediunidade, aprender sobre a doutrina, como conviver de forma tranquila e harmônica com esse dom. Aí você vai ver, porque você é médium aqui no centro, você é médium na rua, você é médium na escola, você é médium dentro de casa, você é médium em qualquer lugar que você for, você é médium. Então tem que saber aprender a lidar com esse dom, essa é a verdade. Então, o que fazer? Estude, e muito. Aqui nós temos vários estudos aqui nesta casa, que ofertamos às pessoas de iniciação da doutrina espírita, de mediunidade, e depois a pessoa, depois de um certo estudo, ela vai começar a participar das reuniões de educação mediúnica, para depois, no futuro, ainda passar por uma reunião de desobsessão, se for o caso, tá certo? Como trabalhador, né? E aí vai poder ajudar muitos espíritos dessa natureza também. Então, para ajudar, você tem que aprender como, porque senão, mediunidade, como nós colocamos aqui, sem conhecimento, ela acaba virando um transtorno na vida da pessoa. Mas não entendam a mediunidade como uma coisa ruim, muito pelo contrário. Agradeçam a Deus pela grande oportunidade de ter aqui esse dom de ter vindo como médium. Mas Uma vez uma senhora chegou perto de mim e falou assim: ô Zé, como é que eu acabo com a minha mediunidade? Vamos trocar. A senhora passa para mim e eu passo a não mediunidade para a senhora. Ela falou assim: como assim? Porque é um valor que a senhora tem, um tesouro que a senhora tem e não está aproveitando. Eu ainda brinquei com ela: em terra de cego, quem tem um olho é rei. Uma perguntinha interessante aqui, ó. Boa noite. Penso que a lei de Talião é a lei divina mal interpretada. Estou correto? Mas a lei de Talião não é a expressão da lei divina. É uma má interpretação da lei divina, porque a pena de Talião é olho por olho, dente por dente. Lá no início, lá na época de Moisés, a cultura da época era exatamente isso. A pessoa roubou, então a pessoa tinha direito de ir lá e fazer com o ladrão da mesma forma que ele fez. Eu acho que hoje em dia, eu estava assistindo um filme há pouco tempo, nesse filme a pessoa fala assim, ó, se a gente aplicar a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, vai ficar todo mundo desdentado e cego, porque ninguém escapa dessa, Obviamente é uma má interpretação, porque a lei de causa e efeito não tem nada a ver com castigo, não tem nada a ver com imposição de alguma coisa que venha de Deus para nós, mas sim aplicação da lei. Se você dá um murro na parede, a parede faz igual força contrária. Essa é a lei de ação e reação. Isaac Newton, que descobriu e formulou essa lei, né, interpretando a própria condição do ser humano, né, entendeu o que significa isso. Ação, reação é apenas isso, causa e consequência.
Se a gente entende isso, a gente percebe que não tem nada, não tem muita coisa a ver com a pena de talião, que funcionava lá na antiguidade, mas que agora a gente entende o seguinte: as consequências, e ela não funciona, né, preto no branco no sentido, né, a pessoa pisou no pé, tem que ser pisada no pé também. Não, não é isso não. Às vezes, a lei de causa e efeito não funciona na reciprocidade. Às vezes, o Sérgio faz alguma coisa para mim, e o Sérgio pode ressarcir isso aí com outras pessoas. Não precisa ser necessariamente comigo. Você simplesmente, ao tomar consciência de que a sua atitude foi uma atitude equivocada, você se propõe corrigir a sua condição, o erro, com outras criaturas. Quantas e quantas pessoas, ao descobrirem-se muito equivocados no mundo espiritual, né, têm que programar uma existência para fazer o ressarcimento, para fazer a correção de rota naturalmente. Mas como que ele vai fazer isso? Matou, degolou pessoas, não precisa ser e se sofrer as mesmas condições. Vai ajudar uma creche, vai ajudar uma comunidade a se levantar da condição de miséria absoluta até a condição de dignidade de vida, vai fazer o que bem entender, porque não existe reencarnação para o mal. Não existe a gente reencarnar. Na justiça divina, única e exclusivamente existe o bem. Então a gente só reencarna, a gente só entra no processo para promover o bem. Então a gente só se ressarce de algumas coisas erradas que a gente fez, promovendo o bem, nunca o mal, nunca para sofrer o mal, nem para nós. No dia que a gente entender isso, a gente vai entender por que Jesus não cobrava nada de ninguém. Olha a postura de Jesus diante de todas as pessoas que passaram na frente dele. Todas as pessoas, todas. Podia errar de todo jeito possível e imaginável. Jesus ajudava na sua disponibilidade, e depois que ele ajudava, ele simplesmente falava para a pessoa: vá e não peques mais. Ou seja, o que a pessoa fez para trás, não tem jeito de desfazer. Então ela só pode desfazer, ressarcir, não fazendo mais e procurando fazer o bem da melhor forma possível. Quando a gente entender isso, a gente vai acabar com o sofrimento no planeta Terra. Por quê? Porque não há necessidade. O que há necessidade é a gente aprender a fazer o bem. Só o bem vale a pena. As maldades que ainda existem no nosso meio são por pura, incapacidade de entender a justiça plena da lei divina. Nós precisamos da justiça e entendê-la. E entendê-la significa procurar a nossa felicidade fazendo sempre o bem. Sempre o bem. Isso tem que ser a tônica da nossa vida. Uma pergunta que nos chega aqui agora também, e a pessoa fala assim: sou novo por aqui e estou gostando muito de como fui recebido. Que bom. E ele fala assim: por que pedimos a bênção dos Espíritos benfeitores, se Jesus nos disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim? O que seriam essas vozes do céu? Muito legal essa pergunta. Veja bem, meus queridos, meu amigo. Olha só, primeiro, seja muito bem-vindo a esta casa. Que bom que está gostando. O que são essas vozes do céu? Vamos chamar assim. Espíritos, emissários de Deus, nosso Pai. Trabalhadores na seara do Cristo. Essa é a verdade, meus queridos. Olha só, quando Jesus esteve entre nós, ele disse assim: eu vos enviarei um consolador, um novo consolador prometido. E veio o quê? Através dessa doutrina espírita. Quando você pega o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, esse livro maravilhoso, este livro aqui, meus queridos, aqui tem tudo o que a gente precisa, aqui é o nosso norte, a nossa bússola, aqui tem tudo o que a gente precisa. Este é o livro da felicidade eterna, tem tudo o que a gente precisa fazer e saber. O que nós precisamos é estudá-lo, mas principalmente
nos esforçarmos para colocá-lo em prática. E ali tem os depoimentos, tem os ensinamentos, melhor dizendo, de inúmeros espíritos que vêm com essa missão, são os espíritos missionários. Então vêm para nos auxiliar, porque todos nós aqui, olha só, né, eu falo aqui por mim, e ouso falar pelo nosso querido amigo Zé Mário, nós somos crianças espirituais ainda, não sabemos nada, pequenininho, né, Zé? Tá certo? E aí nós precisamos de quê? De um professor. Como um aluno vai na escola, o que ele vai lá? Aí o professor está lá, o professor vai ensinar, não é? E o aluno vai aprender A, B, C, D e tal. Assim somos nós. Ainda somos crianças espirituais. Nós não conseguimos aqui compreender a grandeza de Deus. Nós não sabemos, nós não temos noção do que é Deus. Portanto, é que na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para os espíritos superiores: o que é Deus? Causa primária de todas as coisas, inteligência suprema do universo, enfim. E aí vem Jesus, esse espírito de grande escola, que veio nos ensinar. E aí o que a gente fez com ele? Crucificou ele. Olha você ver, não é? E o que ele ensinou? Só o amor, compaixão. Tá certo? Então, os demais espíritos, e nós temos inúmeros espíritos missionários, ainda bem, né, que se comprometeram com Jesus a vir e dar aqui o seu exemplo. E nós temos inúmeros aqui, olha quantas pessoas maravilhosas, Madre Teresa, Chico Xavier, né, aqui, Gandhi, e tantos outros que vieram aqui, São Luís, Santo Agostinho, sim, que hoje têm os seus depoimentos. Então, esses espíritos que vão nos ensinar, como André Luiz nos relata em várias obras, como é que funcionam as coisas no plano espiritual. Então, meus queridos, nós temos que aproveitar esses ensinamentos aqui, que são de grande valia para o nosso crescimento espiritual, porque nós estamos aqui, como o Zé falou aqui agora, para aprender. Então, não desperdicemos essa oportunidade dessa reencarnação, porque a gente não sabe quando que vai ter a oportunidade de a gente voltar, né? A retornar à pátria, porque nós vamos voltar para onde a gente veio, que nós moramos no plano espiritual, e a gente vem aqui para aprender, estamos alunos aqui. Então, esses ensinamentos dessa doutrina abençoada, maravilhosa, é que nós temos que aproveitar, para que a gente possa crescer espiritualmente, não materialmente, como nos ensina Jesus, não é? Os anjos são espíritos ou estão em outro patamar e são energia? Os anjos são espíritos, só que mais evoluídos. Anjo é uma maneira da gente falar que são espíritos sãos, puros, mais ou menos depurados. Aí, a partir do momento em que, por exemplo, um pai é o anjo dos seus filhos, linguagem mais ou menos parecida. Para nós, anjos guardiões, quando a gente fala de anjos guardiões, a gente pensa em uma classe de seres que foram criados à parte. Não, a espiritualidade nos esclarece que, quando a gente fala de anjo guardião, são espíritos que, por não encarnarem no determinado período em que você vai fazer a sua trajetória evolutiva, eles se predispõem a ser o seu tutor enquanto você estiver encarnado. Ô Zé, você vai encarnar? Vou. Eu não vou encarnar por os próximos 150 anos. Então, vai lá que eu vou te ajudar. Aí eles conectam mentalmente, na hora da nossa concepção, eles se conectam com a gente e fica como que num rádio, né? Esses rádios de comunicação, a pessoa está sempre com o ouvido, né? o ponto no ouvido, para atuar quando você precisar. Todas as vezes que você precisa, todas as vezes que você eleva o seu pensamento em busca de ajuda, quem vai atender é o seu tutor, é o seu anjo guardião, ou seja, o seu amigo espiritual, aquele que está conectado a você, né, avalizando a sua reencarnação. Aí o que ele vai fazer? Ele vai movimentar a ajuda dentro de uma logística espiritual. Às vezes a pessoa chega próximo da gente, que a gente está passando pela rua: ô Zé, você vai no centro hoje? Vou. Então faz uma prece lá para mim, por favor, toma um passo lá para mim, ou envia um passo lá para mim. Eu falei: beleza, né? Antes dele acabar de falar, ou às vezes quando ele estava pensando em falar isso, o amigo espiritual dele já sintonizou com ele,
já viu o que ele precisa, já movimentou quem é que é capaz de fazer a ajuda, se é que essa pessoa está sensibilizada e sintonizada com essa ajuda, e vai providenciar imediatamente. Antes de eu chegar no centro espírita para fazer uma prece para ele já foi atendido. O problema é que a gente interpreta a logística espiritual como se fosse a logística da Terra. Não é, é muito mais rápida. Muito mais rápida. Às vezes, só de você pensar, eu acho que fica muito explícito quando em João 16, a partir do 23 para frente, quando Jesus estava despedindo dos discípulos, e os discípulos não estavam entendendo por que Jesus tinha que ir embora. Aí Jesus falou: não, eu vou, mas depois eu volto, eu ainda terei com vocês mais um tempo, e depois vou ao Pai. E aí Jesus joga claro para ele: todas as vezes que vocês pedirem ao meu Pai, em meu nome, vou-lhe darei. Mas olha aqui, em meu nome. Olha aqui, quem tem Jesus por tutor, tem que pedir em nome dele. Isso significa o seguinte, que você, ao pedir, você tem que estar em sintonia com a doutrina de Jesus. Você tem que estar vivenciando a doutrina de Jesus. Porque se você não estiver vivenciando a doutrina de Jesus, pelo menos tentando vivenciar no seu cotidiano aquilo que Jesus nos ensinou, colocando na prática o amor ao próximo, as coisas que fazem bem para o ser humano, se a gente não estiver em sintonia com ele, não é pedir em nome de Jesus. Inclusive, tem uma frase que Jesus fala assim: vocês até agora nunca pediram em meu nome. Para os discípulos. Os discípulos. Agora imagina nós. Os discípulos. Jesus fala: no dia que vocês pedirem em meu nome, vou-lo darei. E chegará um tempo, e Jesus ainda continua, chegará um tempo em que vocês, na hora que vocês pedirem, eu já não preciso mais interceder por vocês, eu já não preciso falar mais nada com o Pai. Por quê? Porque o mesmo amor que o Pai tem por mim, tem por vocês. Então, vocês, na hora que aprenderem a fazer a prece em sintonia plena com a lei divina, vocês vão receber sem ter que passar por mim. Olha que maravilha. Então, é nessa hora que a gente entende que anjos são espíritos superiores, mais superiores ou menos superiores, mas numa faixa de poder ajudar a todos que estão encarnados. É isso aí. Tem uma segunda parte aqui. E como devemos encontrar os anjos caídos? Como devemos entender anjos caídos? Aí é outra história. Anjos caídos significam seres humanos que vieram de outros orbes para vir para cá e funcionaram como anjos, chamados anjos caídos, vieram para cá e ajudaram a humanidade no seu processo evolutivo. Lá onde eles viviam, eles tinham muita evolução em relação a nós que vivíamos aqui, mas lá já não tinha mais condições nenhuma deles se sintonizarem com a vida lá, então eles foram trazidos para cá para que eles pudessem, através da evolução deles, ajudar a gente a dar um salto evolutivo. Mas para eles era exatamente viver de novo as dificuldades de um planeta em processo de evolução, bem começando ainda, bem no início. Então, mais para frente a gente vai ver com detalhes. Eu vou preparar uma palestra só sobre isso para frente. Aguardem. Dá um seminário. Essa aqui também de hoje. O pessoal está fazendo bastante perguntas. Acho que não vai dar para responder todas hoje, né, Zé? Mas vai ficar para a próxima terça-feira, as que não forem possíveis responder aqui. Mas a pergunta que nos chega aqui, a pessoa fala assim: boa noite. Quando falecemos, o nosso espírito vai em qual momento para o plano espiritual? Depende. Depende de quê? Depende da sua conduta enquanto encarnado. Nós vamos falar exatamente sobre esse assunto também na minha palestra daqui a pouquinho. Então, você que fez essa pergunta aqui, pode ficar aguardando que nós vamos dissecar bastante esse tema aqui, né? Para onde que o espírito vai? Quando que ele vai? Depende, sim, né? Se teve uma vida pregressa, se teve uma vida desleixada, se teve uma vida nos vícios e tudo, vai ficar meio complicado, tá certo?
Se é muito apegado às coisas, nós vamos falar sobre isso na palestra, se é muito apegado aos bens, se é muito apegado ao corpo físico, pode ficar ali junto com os seus pertences, junto com o seu corpo físico durante, muito, mas muito tempo, tá certo? Então, o que fazer com o nosso amigo, com o nosso parente que desencarnou? Oração para ele, tá certo? E que nós possamos ter aqui uma vida tranquila, serena, pautada nos princípios dos ensinamentos de Jesus, para que nós possamos ter um desencarne tranquilo também. Porque não é simplesmente, desencarnou, já vai para lá ou vai para cá. Não, tá certo? Existe uma série de fatores que nós vamos tratar isso aí com bastante detalhes na palestra daqui a pouquinho. Então, depende da sua, aqui, situação que você viveu, de como você viveu enquanto encarnado. Aí você vai estar ou em bons lugares no plano espiritual, ou vai estar em situações bem delicadas aqui também, ou apegado ali às coisas, aos bens. Tá certo, Zé? Tem mais um aí, vai para responder? Essa aqui é boa. Boa noite. Os obsessores ou encostos que talvez estavam me acompanhando ficarão aqui? Me deixarão? Ou como eu gostaria de responder que sim. Mas não ficarão. Os chamados, espíritos que te acompanham por afinidade, eles ficarão com você enquanto você tiver afinidade com ele. Enquanto tiver sintonia, sempre os seus pensamentos interferem no dele e ele interfere nos seus pensamentos. É isso que a gente chama de obsessão, quando essa interferência é no sentido negativo, tanto de cá para lá, de lá para cá, entre encarnados, entre desencarnados, de desencarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado. A questão é sintonia. Jesus ensinou isso há 2000 anos atrás. Orai e vigiai. Se você está em sintonia com um espírito, que você pode chamar de encosto ou de obsessor, significa que você está na mesma sintonia com ele. Se eu ligar um rádio qualquer aqui e sintonizar o dial em 95.4, eu vou pegar uma rádio que está aqui em Divinópolis, que tem o endereço 95.4, 104.2, 104.3. Você regula na sua cabeça. Se você estiver em sintonia com esse espírito e ele pensa coisas ruins para desejar para você, você entrou nessa sintonia. Você só se livra dele quando você faz o que Jesus mandou: orai e vigiai. Ou seja, orai. Pela oração, a gente levanta o nosso padrão vibratório. Então, se você tivesse, exemplo, se você estivesse vibrando em 104.5, você, ao orar, você vai para 110. E aí, no 110, esse que está em sintonia aqui, em 104, ele só tem um jeito de te acompanhar, é orar também. É fazer boas vibrações para levantar o padrão vibratório. E se ele fizer isso, na hora que ele chegar aqui em cima, ele já não quer o seu mal mais. Por quê? Porque ele tem que aplicar boas energias, bons sentimentos para te acompanhar. E aí você faz dois favores: se livra e ainda ajuda o outro a se livrar da condição negativa que ele está. Então a regra é clara: orai e vigiai. Por quê? Orando, você levanta o seu padrão vibratório. Vigiando, você não deixa cair. Porque se você estiver vibrando em 104, por qualquer dar uma palha, você baixa o seu padrão vibratório, você vai passar a sintonizar com espíritos que o normal deles é depressão, doideira, muita maldade, muita tristeza, muito desatino na vida. Então é muito ruim. Não é um bom negócio. Levanta o padrão vibratório através da prece. E prece por quem? Pelo espírito. Se chegou um pensamento na sua cabeça falando coisa negativa, você fala: meu irmão, vamos pensar coisa boa, vamos levantar o nosso padrão vibratório, porque essa é a nossa tarefa. Que Deus te abençoe. Se insistir, você fala: vem cá, vamos rezar um Pai Nosso. E reza um Pai Nosso. Se insistir de novo, faz o que você quiser, mas desde que seja com bondade no coração. Aí você se livra. Só assim. É interessante, né, Zé, só para concluir, que nosso tempo já se esgotou.
Mas o Zé colocou essa analogia muito interessante, que tudo é sintonia. Quando nós elevamos os nossos pensamentos, nós sintonizamos com os nossos bons amigos espirituais. Quando nós baixamos a nossa guarda através da maledicência, dos nossos pensamentos, nós sintonizamos com esses espíritos desse rameirão comum, permitindo uma aproximação maior. E se a coisa estava ruim, fica pior. Então, quando você vem nesta casa abençoada, que você vem acompanhado. E sim, pode voltar sozinho, dependendo do que você estiver pensando aqui através das orações e tudo. E esses espíritos não raros, eles são levados nas nossas reuniões mediúnicas. Né? O Mário está aqui, já participa conosco na reunião mediúnica. Às vezes os espíritos se manifestam assim, mas cadê ele? Cadê ela? Eu estava com ele, sumiu. Porque desligou, não tem essa acesso. Mas só que tem uma coisa, se a pessoa não muda a sua estação, não muda a sua frequência, imediatamente ele vai te achar novamente e vai te conectar com você. E outros também, né? Coisa. Antigamente o pessoal fala assim, você entra dentro do centro espírita, toma passe, né? Sua vibração vai lá em cima, você se livra das influências negativas. Aí sai, não muda de vida, aí o obsessor vai e traz mais uns 5 ou 6, segundo Jesus, né? Encontra a casa vazia, arrumada e adornada, ele vai e busca mais uns 4 ou 5 companheiros, fala, ali é bom para nós, ali o cara dá futuro. E aí é o seguinte, só tem um jeito, aprender aqui, ó, tem uma imagem que eu não esqueço disso, que é, a pessoa sai da chuva, entra em casa, troca de roupa e sai na chuva de novo. Não adianta, não adiantou muita coisa. Reforma íntima, nós temos que mudar, tá certo? Vamos mudar, porque é só dessa forma que a gente vai realmente aqui poder ajudar esses espíritos, que na verdade, os ditos chamados obsessores e tudo mais, são na verdade espíritos sofredores, eles precisam de ajuda, de orientação, são irmãos nossos. E estamos acompanhando não por acaso, pode ter certeza que tem motivo, seja por desavença, ou seja, por afinidade de gosto, alguma coisa nesse sentido. Infelizmente, nosso tempo já se esgotou, né? Daqui uns dias nós estamos pensando em fazer um estudo aqui de 2 horas direto aqui de perguntas e respostas, já deu essa sugestão também, vamos lá. Né? Mas eu quero agradecer a presença de todos vocês, meus queridos, né, com muito carinho. Daqui a pouquinho nós vamos estaremos aqui ministrando a palestra, que Jesus possa nos abençoar hoje e sempre. Um grande abraço, muita paz.